O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do menino, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podeis deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te trespassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vivemos no Santo Natal um acontecimento maravilhoso, que é o nascimento de Deus. Estudando as religiões da antiguidade e considerando até mesmo a religião judaica, esse fato se constitui, na verdade, um escândalo, diria São Paulo, porque conforme o concebimento da divindade nas grandes religiões, um Deus que se presta nunca se tornaria de carne. Nunca desceria dos altos céus para vir à terra dos homens. Um Deus de verdade, quanto mais distante da terra e da realidade humana, mais divino parecia ser. Portanto, nem o judaísmo, com quem o cristianismo tem uma grande aproximação, pôde admitir isso. Só o cristianismo pôde afirmar: Deus se fez carne, Deus se fez gente, Deus se fez um de nós. E, é claro, nisso está compreendido
como ele se fez gente e como ele veio até nós, passando pelas entranhas de uma mulher. Esse fato é então alguma coisa de que nós nunca meditaremos suficientemente esta verdade. A própria Virgem Maria deve ter, ao longo dos 30 anos que ela viveu em Nazaré, cuidando de Jesus, na expectativa da missão de Jesus, a própria Virgem Maria deve ter muitas vezes pensado no como foi o encontro dela com o anjo, a predição do anjo, e de um modo especial como foi o nascimento daquele filho especial. Assim que nós então, no tempo do Natal, somos levados a esta consciência que Maria teve, a escola da qual ela participou, que ela frequentou, para ir aos poucos entendendo o mistério que aconteceu nela e para o mundo. Assim é que hoje nós então os encontramos no Templo de Jerusalém para realizarem, pois, uma prescrição da lei que mandava consagrar o primogênito. E sabemos que São José e a Virgem Maria viviam como pessoas simples, como pobres, exatamente por conta daquilo que puderam oferecer. Os ricos ofereciam touros, bezerros, ovelhas, e eles cumprem um preceito da lei, que por isso mesmo se entende que eram pobres, porque cumpriram quase o mínimo do mínimo. 2 rolinhas, 2 pombinhos, que certamente no mercado que circundava o templo saía mais barato. Mas aquilo que eles têm a oferecer não está limitado a esses 2 animaizinhos, mas aquilo que eles próprios levam em seus braços. Aquele menino que os olhos quase cegos do velho Simeão consegue perceber. Agora, Senhor, podes deixar o teu servo ir em paz, porque os meus olhos, já tomados pela catarata, já puderam ver. Assim que então a Virgem Maria e São José vão oferecer o próprio Deus encarnado, oferecê-lo ao Pai, oferecê-lo à humanidade que é capaz de acolher o próprio Deus na pessoa e na fala deste ancião, Simeão. Meus irmãos e irmãs, São João Paulo II, ao falar sobre a perene missão da Igreja de anunciar Jesus Cristo, ainda que reafirme, pois, a missão da Igreja de anunciar, porque ela é enviada, ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura, na sua carta Redemptor Missio, ele diz, seguindo a linha dos outros papas, como Paulo VI, que escreveu sobre a evangelização no mundo contemporâneo, dizem que, não obstante a nossa pregação, o Evangelho, o próprio Cristo, a salvação, não é algo que se impõe sobre as pessoas, mas é algo que se propõe, cabendo a cada um a acolher, reconhecer, perceber, até mesmo sentir a falta em sua vida, a necessidade em sua vida. De modo que o anúncio do Evangelho deve ser sempre uma proposta que a Igreja faz e que deixa ao livre-arbítrio, pois, do homem que escuta
o apóstolo Paulo diz que a pregação, a salvação passa pelas orelhas, porque é daqui que vai para o cérebro, de modo que então o homem possa dizer: eu quero, eu acolho, é isso mesmo, eu preciso disso. E isso é muito importante para cada um de nós que já recebeu, que renova o acolhimento da proposta de Deus em nossa vida. É importante que nós reavivemos, pois, o acolhimento da salvação. A salvação, a obra de Deus em nós, nunca é algo feito assim, instantaneamente, só de uma vez, mas é algo que resulta da nossa contínua escolha, da contínua opção, do contínuo querer, do contínuo assentimento da nossa vontade. E todos nós sabemos que a fé cristã, ela consiste nisso, numa decisão: eu quero, eu vou acolher, é isso mesmo, é o amém da gente que determina, pois, a salvação. De tal modo que também nas sociedades, nas culturas originalmente cristãs, essa escolha precisa ser feita e ela precisa ser renovada. Não basta a gente nascer numa sociedade dita cristã, não basta nem nascer numa família cristã. Em um dado momento é preciso que cada um faça e decida a sua escolha. E nós sabemos o quanto muitas vezes esta falta da escolha pessoal faz com que a religião em nossa família se torne assim, uma coisa superficial, sem profundidade, uma mão de cal, como dizem os caboclos, ou seja, alguma coisa que é um verniz. Por quê? Porque acabamos nos comportando como pessoas que não têm a fé. Acabamos fazendo escolhas que não são cristãs. Acabamos por tomar decisões que não vêm do Evangelho e muitas vezes até são contrárias ao Evangelho. É preciso que haja então o momento em que o indivíduo diga: eu quero. E a gente tenta fazer isso para a criança, no dia da Eucaristia, a renovação das promessas do batismo. Quando a gente recebe o batismo já crescidos, tem também as promessas batismais, que também são refeitas no dia da crisma. E em muitas situações de retiros, de encontros, a renovação da fé. Mas isto precisa ser feito com a consciência de cada um. Neste sentido, a gente pode viver a fé em comunidade, mas ela precisa antes ser um consentimento individual. Até porque todos nós sabemos, olhem, a salvação ela é individual, certo? Por isso falamos na nossa fé cristã do julgamento pessoal que acontece logo imediatamente após a nossa morte, um julgamento especial, tete a tete, olhos nos olhos, ficando para depois, para a culminância da história, o juízo universal, o julgamento, a Assembleia Geral, que a nossa fé católica nos diz que acontecerá. E de novo, ele há de vir a julgar os vivos e os mortos. Queridos irmãos e irmãs, neste Natal, então, a Virgem Maria apresenta ao templo, junto com São José, apresenta a Deus, apresenta o menino Jesus aos pastores, aos pobres, aos camponeses, aos reis magos, que simbolizam a humanidade inteira. Eles apresentam o filho deles e o filho de Deus, e Simeão o acolhe. Amanhã ouviremos como também a velha profetisa Ana faz igual escolha.
nós também queremos, nesta noite, em pleno tempo do Natal do Senhor, renovar a nossa escolha, a nossa opção consciente. Eu sou cristão porque eu quero seguir o Filho de Deus. Vamos fazer um instante de silêncio e cada um guardar no seu coração esta escolha.